Amém. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Hoje, mais um domingo, estamos aqui para celebrar o nome do Senhor, para adorá-lo, para bendizê-lo. Hoje a pastora colocou lá no nosso grupo um salmo, Salmo 100. E eu quero ler com você o que está escrito lá nesse salmo. É um exercício diário, é o que temos de fazer todos os dias. E hoje, especialmente hoje, nós, como igreja, estamos numa mobilização de intercessão pela alegria da salvação. Hoje, nós estamos aqui, mesmo que não reunidos juntos aqui no templo, mas cada um em suas casas, celebrando ao único que é digno de receber adoração. Porque um dia Ele se entregou por amor a nós. E hoje nós somos salvos. E isso é motivo de alegria, de grande júbilo, de exaltação. Porque nós fomos salvos, nós fomos redimidos, nós fomos resgatados. E nós não podemos deixar essa chama, essa alegria se apagar, independente do que aconteça, ou das circunstâncias, ou de pandemia que for. Não, nós somos salvos. E há alegria no nosso coração por essa salvação. E lá no Salmo 100, ele é curtinho. Ele diz assim: aclamai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Rendei culto ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de louvor. Reconhecer que o Senhor é Deus. Ele nos fez e somos seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome, porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Sua fidelidade acompanha todas as gerações. Esse é o nosso Deus e esse é o nosso coração no dia de hoje. E todos os dias, com júbilo, com alegria, porque o Senhor é bom, Ele nos resgatou, Ele nos salvou. E o seu amor leal dura para sempre, de geração em geração. Senhor, nós somos gratos a Ti. E sabemos, Deus, que no dia de hoje e durante os 21 dias, assim como foi colocado lá no grupo nosso da igreja, que Ribeirão Preto está se mobilizando em oração e intercessão. E o dia de hoje o tema é a alegria da salvação. E nós queremos declarar como somos gratos e como somos felizes e como jubilamos, Pai, em gratidão, Senhor, por o Senhor ter se entregue a nós, por o Senhor ter nos resgatado, por o Senhor ter nos redimido. E hoje somos salvos e podemos levar a salvação a outras pessoas. E isso, Senhor, é motivo de alegria. Isso, Senhor, é motivo de júbilo. Poder levar a salvação a outras pessoas que ainda não Te conhecem. O culto transmitido online é uma ferramenta para levarmos a salvação. Onde quer que as pessoas estejam, elas vão ter contato com a Tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu que não tem fronteiras, não tem limites, que possa entrar e adentrar em cada casa, cada lar, tocando em cada vida, trazendo salvação às pessoas, Pai. Nós somos gratos. Por isso nós declaramos: vem sim, Senhor, neste lugar. Vem sim, Senhor, enche este lugar, a nossa vida, as nossas casas, as nossas famílias, todas as gerações, as famílias de toda a terra. Somos gratos a Ti, Senhor. Tu que estás entronizado em meio ao serafim,
que estás aclamado por anjos, vem nesse lugar. Tu que estás entronizado por tua igreja, vem nesse lugar. Vem nesse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Enche a nossa casa, enche a nossa família, enche. Nós te convidamos, vem Espírito Santo e enche. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida. Diga isso mais uma vez. Vem nesse lugar. Enche esse lugar.
enche esse lugar. Enche a minha vida, Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos a tua presença. A cada dia mais queremos contemplar a tua face, jubilar diante do Senhor e exaltar ao Senhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Diga isso a Ele. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Estamos te esperando, Senhor. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Diga isso a Ele. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Diga isso a Ele. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Clame a Ele. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já. Eu só quero tua presença. E hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua. Eu só quero. Eu só quero tua presença. Diga isso a Ele.
pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Sair diga daqui. eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais Sair daqui. eu não quero mais Sair daqui. eu não quero mais Sair daqui. me deixa morar. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais Sair daqui. eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje nada, nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça nos basta, Senhor. Acima de todas as coisas, tua graça nos basta. Aleluia. Louvado seja Deus. Nada melhor do que a presença do Senhor em nossas vidas. Amados, o que de melhor poderia acontecer nas nossas vidas é poder caminhar na presença do Altíssimo. Caminhando na presença do Altíssimo é vitória certa, é segurança certa, é o socorro bem presente. Caminhando na presença do Altíssimo, sabemos que a direção que estamos trilhando é a salvação eterna. O Senhor nosso Deus, Ele operou, Ele já providenciou, Ele já nos concedeu o direito de herdarmos a salvação. Jesus Cristo, o Filho primogênito, Ele foi entregue à morte. Jesus Cristo foi aquele que nos redimiu do pecado. O Pai providenciou isso. O Pai entregou o seu Filho para que nós fôssemos redimidos do pecado. E o Espírito Santo é o responsável pela transformação de todos nós que o aceitamos. É a obra completa. Deus não faz nada pela metade. Aquilo que aprove ao Senhor operar, com certeza,
Ele faz por completo. E nós, nesta manhã de domingo, aqui reunidos, mesmo que distantes, reunidos com o mesmo propósito, a mesma motivação, que é buscar e adorar ao Senhor, eu quero convidar você que está aí me assistindo nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos. Vamos invocar o nome de Deus, invocar o nome que está acima de todo o nome, para que nesta manhã tenhamos revelação daquilo que Ele tem para nós. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti, ó Deus, na certeza de que o Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor é aquele que nos escolheu para que hoje pudéssemos estar aqui, ó Deus, dedicando esse tempo a Ti, dedicando, ó Pai querido, a nossa vida a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua obra redentora. Obrigado, Senhor, pela obra transformadora, regeneradora. A nossa alma sendo regenerada através do poder sobrenatural do Teu Espírito que habita em nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor às nossas vidas. Queremos Te render graças, Senhor nosso Deus. A Ti que é merecedor de toda a nossa adoração, toda a nossa exaltação. Eu quero colocar a minha vida, ó Deus, em Teu altar, ó Senhor. Que eu seja canal de bênção na vida de cada um desses que eu apresento também diante de Ti. Cada um desses que os Teus olhos, Senhor, nessa hora estão vendo. Ó Pai, a sua dedicação, a sua entrega, ó Deus. E através de Ti, Pai, estamos unidos na mesma fé, no mesmo propósito. Eu quero Te louvar, ó Deus, declarar o quanto eu Te amo, o quanto, ó Pai querido, sou grato pela Tua obra nas nossas vidas. Pai, que o Senhor possa nesta manhã falar conosco, Senhor Deus. Pai, que eu não esteja simplesmente preso ao que eu preparei, mas que o Teu Espírito possa falar aquilo que deseja falar, aquilo que nós realmente precisamos ouvir de Ti, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo, em nosso meio. Fique à vontade, Senhor, de fazer a Tua obra nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Shalom, né? Graça e paz a todos vocês que estão aí nos assistindo. É um enorme prazer poder estar aqui diante de Deus, diante de cada um de vocês. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1 de Isaías, um versículo bastante conhecido de todos nós. Isaías capítulo 1, no versículo 19, diz assim: se quiserdes, minha versão da King James diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Então, se você quiser, se você ouvir ao Senhor, Ele promete que você vai comer o melhor dessa terra. Amados, a palavra de Deus, a essência da palavra de Deus é o amor de Deus pelas nossas vidas. E esse amor que Deus tem por cada um de nós, o amor tamanho que chegou ao ponto dele tomar uma atitude radical por nós, por nossa causa, para nos redimir do caminho de morte, foi entregar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. A condenação eterna que até então estava proposta a nós, éramos merecedores. Mas o Senhor, através do Teu amor, através de uma atitude radical, Ele entregou a Jesus Cristo para que Ele morresse. Ele que não tinha pecado algum, veio e se entregou à morte. E não foi qualquer morte, foi uma morte de cruz. Uma morte terrível. Para que nós hoje pudéssemos ter vida. Para que nós hoje pudéssemos viver essa vida que Ele coloca diante de nós. E coloca a palavra, a promessa diante de nós, declarando: se você quiser,
Se você me ouvir, você comerá o melhor dessa terra. A essência da palavra do Senhor: o amor. Ele nos deixa bem à vontade. Ele nos deixa escolher o caminho que desejamos trilhar. É lógico que quem não deseja ter o melhor dessa terra, quem não deseja usufruir das maravilhas dessa terra, desse mundo onde nós estamos, lembrando que aqui nós estamos de passagem, mas aqui enquanto estivermos, Ele coloca diante de nós: olha, se você quiser, você vai ter o melhor dessa terra para você, mas você precisa me ouvir. Você precisa me ouvir, na verdade, me obedecer. É o que o Senhor declara para nós. No livro de Levítico 25, verso 18, ele diz: guardarei os meus estatutos e os meus mandamentos. Vós os guardareis, pondo-os em prática, e desse modo habitareis na terra em segurança. Além de prover o melhor dessa terra para cada um de nós, Ele promete segurança. Os dias são maus. O tempo que nós vivemos tem sido dias maus, dias de grande pavor, principalmente para aqueles que estão distantes do Senhor, para aqueles que não têm crido na essência, no amor que Deus tem pela humanidade. Então, além de prometer nos dar o direito de escolher comer o melhor dessa terra, Ele também promete segurança. Ele promete nos guardar, nos livrar do tempo da angústia, nos livrar de todo o mal. Guardareis, só que a condição é essa: guardareis os meus estatutos e os meus mandamentos. Vós os guardareis, e além de guardá-lo, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dos mandamentos, dos estatutos do Senhor, guardamos em nosso coração e colocamos em prática. Essa é a condição para que nós habitemos seguros nessa terra, para que nós possamos viver em segurança nessa terra, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a uma pandemia. O Senhor promete nos guardar, nos livrar, praticando a verdade, praticando os estatutos, os princípios que Ele estabeleceu como regra de vida, regra vital para que nós possamos ter segurança, para que nós possamos ter a vida que Ele promete, a vida abundante, como declara na palavra. Você quer viver em segurança? Pratique os mandamentos do Senhor. Mais tarde o Senhor, depois de ter falado em Levítico, em Reis, lá em 1 Reis também, Ele frisou ao rei Salomão. Rei Salomão, preste bem atenção nisso, rei Salomão não foi uma pessoa qualquer, não foi um rei qualquer. Além de ser filho do rei Davi, ele foi o homem mais sábio, depois de Jesus Cristo, o homem mais sábio que já pisou nessa terra. Sabedoria tamanha que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, tudo isso que eu estou te falando. Ele diz para o rei Salomão: se você andar nos meus caminhos e obedecer a regra vital, obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Entenda isso. O tempo que você vai viver aqui nessa terra, esse tempo Deus já determinou. Esse tempo foi estabelecido por Deus antes de nós virmos a essa terra. Antes de nascer, o Senhor já havia escrito, já havia estabelecido quanto tempo nós aqui estaríamos vivendo. Mas esse tempo, amados, pode ser abreviado, não por Deus, mas sim pela nossa própria desobediência. O maior obstáculo que existe para que não venhamos usufruir dos benefícios, das promessas, que não são poucas, mais de 7.700 promessas de Deus que estão relacionadas na sua palavra.
Tudo isso Ele coloca à nossa disposição. Mas o maior obstáculo para que nós possamos colocar as mãos, usufruir dessas promessas, somos nós mesmos. Por causa da desobediência. Quando escolhemos desobedecer, nós deixamos de usufruir de tudo isso. O melhor da terra, a segurança, a vida abundante, tudo isso vai passar diante de nós e nós não poderemos tocar, não podemos tomar posse. Você está me entendendo, igreja? É o direito de escolha de cada um de nós. A condição, se obedecerdes aos meus decretos, aos meus estatutos, se andar nos meus mandamentos, essa é a regra, para que nós possamos usufruir de todos os benefícios que Deus coloca à nossa disposição. Provérbios 1, no versículo 33, mas aquele que me der ouvidos, viverá em plena paz, seguro e sem temer mal algum. Você entende? Alguns versículos que eu trouxe logo de cara, para que nós possamos compreender a importância da obediência, a importância de conhecer a regra, para podermos usufruir dos benefícios da palavra de Deus. Aquele que me der ouvidos, aquele que der ouvido ao Senhor, aquele que obedecer, viverá em plena paz. Amados, quantas pessoas hoje vivem sem paz nesse mundo? Porque vivem de acordo com o sistema, vivem de acordo com esse mundo, totalmente fora do que aquilo que o Senhor estabeleceu como regra vital para se obter o melhor dessa terra. Aquele que me der ouvidos viverá em plena paz, seguro, sem temer mal algum. Quantas pessoas eu tenho tido contato nos últimos dias, pessoas que estão apavoradas com relação ao vírus, com relação à pandemia, pessoas que não têm saído de casa. A ordem é essa, né? Permaneça em casa. Mas como que todos vamos permanecer em casa se a grande maioria não tem condições de permanecer em casa, sendo que tem que trabalhar para ganhar? Alguns têm perdido o emprego porque as empresas não estão produzindo, então os funcionários estão sendo demitidos. Quantos nessa condição estão apavorados? O que vai ser amanhã? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou vestir? Como que eu vou pagar isso? A conta da água, a conta da luz? Justamente porque não conseguem enxergar uma esperança, não conseguem ver quem poderia lhes dar um escape. Você pode se imaginar numa condição dessa? Você que está aí me ouvindo, com certeza vocês que estão me ouvindo, tenha Deus como o seu socorro bem presente na hora da angústia. Graças a Deus, né? Que você não está nessa condição desesperadora, mas o meu coração se contrai de dor quando eu me deparo com pessoas que não têm um fio de esperança, sem saber para onde vão caminhar, aonde vamos chegar, o que é que vai ser, aonde vai dar tudo isso. Nunca, talvez nunca, essa geração nunca provou de dias maus como temos vivido. Talvez essa geração nunca tenha passado por situação tão calamitosa como essa que estamos vivendo. Mas para aqueles que estão no Senhor, o Senhor promete, independente do que está acontecendo ao redor, Ele promete te manter em segurança, Ele promete te abençoar com o melhor dessa terra. Esse é o Deus que nós servimos. Olha, o que Deus simplesmente nos pede é que nós venhamos
dar ouvidos a Ele, é que venhamos obedecer, caminhar de acordo com os seus mandamentos. Não é difícil. Talvez você vai ter que ter a sua mente, os seus pensamentos remodelados, porque os pensamentos, os nossos pensamentos é quem determinam as nossas atitudes. Entenda isso. Se houver alguma coisa boa, nisso pensais, é o que diz o apóstolo Paulo. Muitos têm entrado em pânico, porque têm pensado em coisas ruins. Para onde vai? O que vai ser de mim? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que vai ser da minha família? Porque a pessoa só vê os dias maus, só observa as circunstâncias. Mas se houver alguma coisa boa, existe a palavra de Deus, promessas de Deus. Se houver alguma coisa boa, nisso pensai. Porque os vossos pensamentos determinam as suas atitudes. Atitudes essas que têm que estar de acordo com os princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. É o que Deus nos pede, simplesmente para que nós venhamos obedecer os seus mandamentos. Em troca disso, Ele vai nos conceder vida longa. Ele vai nos conceder provisão, proteção, tudo que nós necessitamos para atravessar esse momento de dias maus. E quando Ele nos pede algo assim, amados, Ele simplesmente quer nos tirar de uma posição, talvez seja até uma posição de mediocridade, para te colocar num lugar de excelência. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Ele enxerga a nossa vida como um todo. A posição em que Deus está hoje, Ele sabe muito bem o caminho que estamos trilhando e aonde vai dar esse caminho. E Ele nessa manhã te ordena: arrependei-vos, convertei-vos de todo o vosso coração ao Senhor. Existe uma outra forma de viver essa vida. É isso que o Senhor te manda ouvir e obedecer nesta manhã. O que nós não podemos ser o maior obstáculo para que Deus cumpra em nós aquilo que é o seu querer, para que Deus cumpra em nós aquilo que é o propósito vital para as nossas vidas, para a nossa carreira, para que quando nós chegarmos no dia e possamos declarar: completei a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Sim, a expectativa no coração do Senhor é essa. A palavra de Deus existe porque Ele preparou, sabendo que tudo isso iríamos passar. Temos que nos refugiar no Senhor e na sua palavra, nas suas promessas. Deus, Ele deseja capacitar a todos nós, nos fortalecer para que nós passemos por toda a tribulação, por todas as circunstâncias contrárias. Aquilo que você julga que a sua capacidade é inferior de continuar remando, de continuar vivendo, mas o Senhor é aquele que te fortalece. O Senhor é aquele que está bem próximo de você. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito bem Ele conhece os nossos pontos fracos, as nossas dificuldades. E é através das nossas dificuldades que nós vamos poder declarar: quando estou fraco é que sou forte, porque quando estou fraco é que me refugio no Senhor. Porque se tudo estiver muito bem bom, você não vai buscar Deus. Então Deus permite sim situações como as de hoje, para que nós venhamos ter os nossos olhos abertos e possamos enxergar a Ele como nosso socorro bem presente, aquele que firma os nossos passos. Se as coisas, na maioria das vezes é assim, se as coisas vão muito bem, as pessoas, infelizmente, a grande maioria, acabam abrindo mão de Deus. Outras coisas tomam o lugar de Deus, e Deus não está disposto a dividir a glória dele com mais ninguém, com mais nada. Ao ter os nossos olhos voltados para o Senhor, amados, a gente começa a enxergar algumas coisas que
que antes nós não enxergávamos, alguns tipos de comportamento que antes nós agíamos, mas de repente esse tipo de comportamento não condiz com a pessoa santa de Deus em nossas vidas. O nosso Deus é um Deus santo, importa que nós que o servimos sejamos santos assim como Ele é santo. Tem que haver mudança de postura, mudança de mente, tem que haver mudança de atitude, amados. Não tem como servir a Deus agindo de forma promíscua, agindo de forma pecaminosa. Olha, o pecado, como alguns pregadores declaram, que a pessoa errou o alvo. Não, o pecado, ele é cometido, sim, ele é cometido, e a pessoa vem se programando para isso. Ele não é uma casualidade. Pequei. Não, aquilo foi proposital, sim. Ela tinha sim consciência do que estava fazendo. Não é simplesmente, pequei. Pequei. Não. A pessoa, ao pecar, aquilo já estava na mente, já estava programado ali. E ela vinha evitando, até que chega uma hora. Ela não apresentou aquilo diante de Deus. Chega uma hora que vai pecar. Sim, chega uma hora que isso vai acontecer. Por isso que em Jeremias capítulo 7, no verso 3, declara o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Tudo tem uma condição, você observa isso? Tudo que Deus promete, tudo que Deus propõe a nós, tem uma condição. Olha, eu te dou isso, mas você tem que fazer aquilo. Deus nos dará segurança, Deus nos dará auxílio, Deus proverá tudo o que é necessário para que nós venhamos viver uma vida adequada, digna de um servo do Altíssimo. Porém, temos que ouvir e caminhar sobre os seus mandamentos. Não tem como você continuar vivendo a sua vida da forma como você vivia antes de conhecer o Senhor. Ele nos adverte aqui: corrijam a sua conduta e as suas ações. Tem coisa para ser feita aí, sim. Observe, faz uma autoanálise aí rapidinho na sua vida. Tem coisa aí que tem que corrigir, tem coisa aí que você tem feito que não tem que continuar fazendo, não tem que continuar agindo assim. Tem pensamentos que tem povoado a sua mente que não precisam continuar aí na sua mente. Lance-os fora. Ou esses pensamentos logo vão gerar atitudes contrárias à santidade de Deus que está em nós. Olha só, que entenda uma coisa: a salvação que Deus nos promete, a salvação que Deus nos concede, não será nunca, jamais Deus nos deu a salvação por merecimento, de jeito nenhum, mas sim pela graça. Um favor que nós não merecíamos. Deus fez esse favor nos dando a salvação, entregando a Jesus Cristo para morrer por mim e por você. É um favor de Deus, não é por merecimento, uns mais santos do que outros, jamais. Porque você corrigiu a sua conduta, você agora corrigiu as suas ações, por isso você merece ser salvo, você merece a salvação que Deus promete. Não, é pela graça. A minha graça te basta, declara o Senhor em sua palavra. A minha graça te basta. Aquilo que significa uma ameaça à nossa salvação, entenda isso: o quanto Deus nos ama. Aquilo que significa ameaça à nossa salvação, Deus vai dar um jeito de arrancar isso de nós. Porém, tem que ter a permissão sua. Tem que ter a sua permissão. Se você estiver atrelado ao pecado,
você não abrir mão do pecado, não renunciar a determinadas atitudes, pensamentos, não tem como Deus operar o milagre da sua redenção em nossas vidas. Não, aquilo que significa ameaça à salvação das nossas almas, Ele vai remover e lançar para longe de nós. Ele lança isso para trás, e Ele nunca vai olhar para trás. Ele nunca vai lá recolher esse pecado que foi lançado no mar do esquecimento, como diz a palavra. É isso que você tem que pensar. Deus, o desejo dele é nos capacitar moralmente, emocionalmente, espiritualmente, para que possamos herdar essa salvação, para que possamos realmente viver de forma digna aqui como servos do Altíssimo, como filhos de Deus. Às vezes a pessoa fala: nossa, pastor, mas isso é muito difícil. É difícil você olhando de acordo com a sua ótica, mas até isso Deus pede para que nós venhamos abrir mão. Abra mão de enxergar as coisas com os teus próprios olhos. Passe a usar os olhos do Senhor. Você não está só nessa sua luta, nessa sua caminhada. O Senhor é aquele que está juntamente de ti. Ele é quem te capacita. Ele é quem te fortalece. Essa é a expectativa de Deus, que nós venhamos dar esse direito a Ele. Direito de nos resgatar, direito de nos tirar desse caminho, que o final desse caminho é morte. É bom sempre lembrar, amados, na palavra de Deus, como nós já dissemos, tem mais de 7.700 promessas. Porém, o Senhor nosso Deus, Ele não vai mudar, não vai alterar nada em relação àquilo que Ele prometeu. Ele não vai acrescentar e nem tirar nada. Tudo que Ele vai nos conceder estará relacionado com as suas promessas. Tudo. Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, existem alguns princípios que nós precisamos implantar no nosso entendimento. Alguns princípios que Ele estabeleceu para a mudança da nossa conduta, para a mudança das nossas ações, mudança dos nossos pensamentos. Nós precisamos nos adequar à santidade que Deus está propondo para nós. Por isso, a necessidade de começar a enxergar as coisas sob a ótica do Espírito Santo de Deus. Como eu já disse, o Senhor Jesus Cristo foi aquele que nos resgatou da morte, evitou que fôssemos condenados. E o Espírito Santo é aquele que nos transforma. E essa transformação, onde que você acha que ela ocorre? Essa transformação ocorre na nossa mente. Antes nós tínhamos uma mente escrava. O Espírito Santo, então, é aquele que nos livra da escravidão. A escravidão mental, a escravidão dos impossíveis, a escravidão da pequenez, da mediocridade, a escravidão de continuar pensando nas coisas terrenas. É essa obra do Espírito Santo em nossas vidas. Jesus Cristo proporcionou a redenção. O Espírito Santo proporciona, enquanto nós aqui estivermos, Ele vai estar atuando firmemente em nossa mente, em nosso coração, para mudar a nossa mente. Mas tem que haver uma predisposição da nossa parte, uma busca constante busca. O Espírito Santo em nós, Ele faz com que tudo isso ocorra dia a dia. Ele vai operando em nós dia a dia, alterando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir dia a dia, usando situações para falar conosco. Situações falam muito mais do que palavras. Quando você vê algo, aquilo fica impregnado na sua mente, aquilo fica guardado ali. O Espírito Santo operando em nós,
para nos resgatar da escravidão mental. Abra sua Bíblia aí no livro de Jeremias ainda, se ainda estiver aberto. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, no versículo 11. Jeremias capítulo 1, verso 11. Quando, no meu processo de conversão, isso em 1996, alguns talvez nem tinham nascido ainda, né? Você nasceu em que ano, André? 97? Tem que ouvir isso, ele falou que nasceu em 97. É mole? Você nasceu em que ano, Tiago? 85. Em 1996, quando eu estava me convertendo ao Senhor, porque a conversão, amados, é um processo. Quando somos chamados e ouvimos a voz, aceitamos aquele chamado, aí dá início a um processo de regeneração da nossa alma. A nossa alma é pega pelo Espírito Santo, né? Aquela alma que até então era dominada por coisas deste mundo, aquela alma que até então tinha domínio sobre todas as nossas vontades, né? Os nossos desejos, que na maioria das vezes eram desejos pecaminosos. O Espírito Santo nos pega ali e começa a agir. É um processo. Quando aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, deu início aí a esse processo de regeneração do nosso ser. O nosso espírito, que até então estava morto, não tinha comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. O nosso espírito até então estava morto. Aí o nosso espírito, ele é recriado, ele nasce de novo. Dá início a esse processo que eu estou dizendo para vocês. E quando eu estava nesse processo de conversão lá no início, esse processo continua até hoje, mas lá no seu início, o Senhor, certa ocasião, e ali dialogando com algumas pessoas, e algumas pessoas que já observavam o perfil de pastoreio em minha vida, e algumas pessoas falavam: não, você vai pregar a muitas pessoas ainda. Eu pensava: quem sou eu? Quem sou eu? Acha? O filhinho do seu Sebastião e da dona Benedita tinha 13 irmãos, o 13º que vai ser isso. Pregador, embora tenha um outro meu irmão que é pastor, o pastor Manuel, que é o presidente do nosso ministério. Louvo a Deus pela vida dele, da esposa, a pastora Mercy, que gastaram os joelhos em oração pela minha vida, pela vida da minha esposa. Então, lá no início desse processo de regeneração da minha alma, do meu ser, o Senhor, pelo fato de eu falar quem sou eu, respondeu a mim na sua palavra. Ele disse, Jeremias capítulo 1, no verso 11: e a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. O Senhor falou muito comigo naquela época. O Senhor me quebrou ao meio com essa palavra. O Senhor é aquele que vela, aquele que vigia, para que se cumpra tudo o que Ele deixou escrito. Nosso Deus não é um Deus mentiroso. Nosso Deus não é um Deus que promete e não cumpre. Algumas pessoas têm até um certo resquício em relação a promessas, porque já lhes foram prometidas tantas coisas e nunca viram aquilo acontecendo. Mas o Deus que promete, o Deus da Bíblia, esse é aquele que promete e cumpre o que prometeu. Conforme ele está dizendo aqui, ó, eu velo, eu vigio
para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Tudo que Deus prometeu na sua palavra, Ele quer ver o cumprimento. Mas é assim? Por magia? Não. Aí entra sempre a condição para que se cumpra tudo o que Ele prometeu nas nossas vidas. Qual que é a condição para que se cumpra? Se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se caminhar sobre os meus mandamentos, eu lhe darei segurança. A vida abundante está proposta para você. Você quer vivê-la? Então, me obedeça. Obedeça o que está descrito na minha palavra. Então, compreende-se que o compromisso de Deus, olha, o compromisso de Deus, presta bem atenção, talvez alguns vão receber isso de uma forma até meio que abrupta, mas Deus, Ele não tem compromisso com você. Ele não tem compromisso com ser humano nenhum. Ele tem compromisso com a palavra dEle. Tanto que Ele te deixa à vontade. Agora, quando você se dispõe a viver a palavra, Ele quer ver essa palavra se cumprindo. Então, o que Ele falou a seu respeito na palavra, Ele vai fazer com que se cumpra. Você está me entendendo? O compromisso de Deus é com a sua palavra. Guarda bem isso. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele declarou como palavra, como promessa para as nossas vidas. Porém, algumas promessas algumas não, a maioria das promessas, elas requerem submissão ao Senhor. E submissão a Deus está diretamente relacionado à renúncia. Você ter que abrir mão da forma como você viveu sempre em sua vida, de acordo com as tradições da família. Eu lembro, essa questão de tradição é um negócio que pega na vida do ser humano. Eu lembro que quando eu me casei, geralmente isso acontece muito, é muito comum acontecer entre os casais. A esposa viveu, foi criada de acordo com a tradição da família dela. O esposo nasceu, cresceu, viveu, foi criado de acordo com as tradições da família dele. E de repente esses dois se unem no matrimônio. Aí, as tradições, a maneira como foram criadas, entra em choque. Quando eu me casei, existia uma tradição na minha família. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Nós nunca guardamos pó de café na geladeira. Mas aí, certa ocasião, eu cheguei na minha casa, procurando pó de café. Luciana, cadê o pó de café? Está na geladeira. Mas como? Pó de café na geladeira? Ué, é o lugar de guardar pó de café na geladeira. Ela quis fazer com que eu entendesse que o pó de café tinha que ficar na geladeira, porque ela foi criada daquela forma. Para mim não, o pó de café. Mas por que o pó de café tem que ficar na geladeira, Luciano? Ele fica mais saboroso. Sempre foi assim, a minha mãe sempre, na minha casa sempre foi assim. Até que hoje o pó de café não é mais guardado na geladeira lá em casa. Então, algumas tradições que entram em choque quando se unem no matrimônio. E com Deus não é diferente, amados. A nossa tradição secular entra em choque com os princípios divinos, porque nós somos a noiva. Cristo é o noivo. O Senhor Jesus Cristo, sendo noivo, Ele vive de acordo com o que o Pai estabeleceu para Ele. Nós fomos criados de acordo com a vida terrena aqui. Vamos continuar vivendo essa vida terrena enquanto Ele não nos promover. Mas, enquanto estivermos aqui, nós precisamos nos submeter aos princípios de Deus, para que nós venhamos usufruir dos benefícios das promessas, daquilo que Ele estabeleceu, porque Ele declarou que Ele vela pela sua
palavra, para o cumprimento da sua palavra. Tanto que em Isaías declara que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por quê? Os caminhos e os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. É aí que há o choque das tradições, o choque princípio versus tradição. E eu sugiro a você, abra mão da sua tradição para viver de acordo com os princípios de Deus, para que as coisas possam fluir de maneira, às vezes até sobrenatural. Você não vai entender, não busque nem entender, só usufrua. Só que, presta bem atenção, voltando ao pó de café. Para ela o pó de café tinha que estar na geladeira, para mim fora da geladeira. Alguém teria que ceder ali, senão a gente ia entrar no pau, no fight. Tem casal que rompe um matrimônio, porque eu só dei o exemplo de um pó de café. Agora, tem pessoas que têm aí algumas coisas muito mais graves. Na hora de dormir, eu não gosto de cobrir, não, mas tem que ter uma coberta. Eu não gosto do ar-condicionado, não, mas eu gosto. Alguns chegam a... quando eu chego em casa tem que estar com tudo preparado. Não, nunca ninguém preparou isso para mim. Entende? Alguém tem que ceder em relação ao nosso relacionamento com o Senhor. Eu prefiro, e sugiro a você também, submeta-se à vontade de Deus, submeta-se às ordenanças do Senhor, abra mão, ceda, dê espaço para o Senhor começar a agir na sua vida. Isso chama-se maturidade. Essa maturidade em relação a Deus eu chamo de maturidade espiritual. Em relação a casais, em relação ao ser humano, é uma maturidade simplesmente humana. Aquele que cede, o fato de estar cedendo não quer dizer que ele é menor do que aquele que venceu a batalha, vamos dizer assim, que venceu a disputa. Não, muito pelo contrário, você está sendo forte quando você se submete às vontades de outro alguém. Por quê? Forte o suficiente para deixar o seu orgulho de lado, deixar a sua prepotência de lado e se submeter à vontade do seu próximo. É aí que a coisa pega. E muitos casamentos são desfeitos porque não tem aquele que é forte o suficiente para se submeter, para deixar de lado, para renunciar aquilo que viveu a vida toda, abrir mão, simplesmente para que a vontade do outro prevaleça. Sabe, amado, um princípio de humildade que eu aprendo na palavra de Deus é considerar ao seu próximo superior a ti mesmo. Isso é princípio de humildade que, se você aplicar na sua vida, você vai viver com muito mais facilidade nesse mundo aqui, a vida que nos foi proposta. Princípio de humildade, sujeitar-se ao próximo, sujeitar-se a Deus. Mas até que ponto eu tenho que me sujeitar ao próximo? Até o ponto dele não te fazer pecar. Você simplesmente não vai pecar porque o outro quer que você peque, não. Mas você se sujeitar ao seu próximo, abrir mão da sua vontade, da sua tradição, isso não é pecado, muito pelo contrário. Isso é demonstração de força, de brio, de maturidade. Isso, maturidade diante de Deus e diante dos homens. É o que Deus requer daqueles que o buscam, daqueles que desejam servi-lo. Maturidade, renúncia. Essa renúncia filtra as impurezas. Essa renúncia, ela impede que o mal seja instalado em nossos corações. Sentimentos malignos. A vontade humana se submetendo à vontade divina. Amados, que coisa mais linda que é essa? Isso só não acontecia antes, só não ocorreu antes, porque você não conhecia ao Senhor.
Mas a partir do momento que você conhece ao Senhor, diz para Ele: Senhor, eu abro mão de tudo. Esses dias me mandaram, estou lembrando aqui agora, me mandaram uma mensagem que tinha lá o Chapolin Colorado lá sentado de perna cruzada e escrito assim: crente bipolar. Por que o crente bipolar? Aí estava descrito do lado que um dia esse crente, ele abre mão dos seus sonhos, abre mão das suas vontades, tudo pelo Senhor. Ele canta tudo isso. Abro mão dos meus... Como que é a música lá, Thiago? Canta aí. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos... É isso aí. Ele abre mão da vida inteira dele num dia. Aí no outro dia ele canta... restitui. Ah, Jesus, traga de volta o que é meu. É o crente bipolar. Você entende? Submeta-se ao Senhor, não seja um crente bipolar. Larga a mão. A minha graça te basta, é o que declara o Senhor. Isso é o suficiente para que possamos viver. Olha, o nosso Deus é um Deus que nunca vai nos escravizar. É um Deus que nunca vai impor a sua vontade. Ele nos deixa muito à vontade. Ele nos dá essa liberdade. Uma liberdade com responsabilidade. É isso que Deus propõe para nós. Viver livremente enquanto aqui estivermos e na sua glória ao lado dele. Em nome de Jesus. Amém, amados? É isso que o Senhor tem para falar com você nessa manhã. Que você possa meditar a esse respeito, que você possa avaliar com relação às suas tradições, o quanto você tem renunciado, o quanto você tem se dedicado a esse Deus maravilhoso. Se você quiser e ouvir ao Senhor, você vai comer o melhor dessa terra. Se você decidir em seu coração que vai obedecer aos mandamentos do Senhor e caminhar sobre esses mandamentos, o Senhor lhe promete segurança. Ele será o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É isso que Deus nos promete. Amém, amados? Nos dias de hoje, olha, sinceramente, os dias são maus. Ah, se não fosse Deus nas nossas vidas, o que seria de nós? As pessoas têm vivido dias sem saber o que vai comer no dia seguinte, se vai trabalhar no dia seguinte. Mas nós que temos o Senhor, o socorro bem presente, o Deus forte, poderoso, aquele que nos sustém com a sua forte e poderosa mão, estamos guardados, estamos seguros nele. Ele garante um futuro promissor para cada um de nós. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e lhes dê a paz. Tenha uma excelente semana. Consagre os seus dias desde já ao Senhor. E Ele tudo fará em sua vida. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço. Quanto tempo falta? Meu coração anseia pra te ver. Se for preciso morrer, então me mata agora. Só quero